O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. O pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que, no fundo, foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa, é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam dessa vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu cantar das etnias. Da Sociedade Cultural Guaraniense, mantenedora do grupo folclórico polonês Águia Branca, com músicas étnicas, culturais e variadas, de época e atuais, entrevistas e outras atividades, tornando o programa agradável e variado. Vilmar Persson apresenta O Cantar das Etnias. Chegando aí o Cantar das Etnias neste 1º de abril de 2023. Tá bom o som, o JB tá lá no outro lado do aquário, né? E tá tudo aqui funcionando perfeitamente. Hoje temos um convidado especial, daqui a um pouquinho estaremos falando com ele, o senhor Antônio Konchorkiewicz, ex-prefeito municipal de Guarani das Missões, com 3 mandatos, vai dar um panorama aí de onde veio sua família, enfim, daqui a um pouquinho. Mas primeiro vamos aos nossos comerciais. Estimular crianças e adolescentes a perguntar, para explorarem novos saberes e encontrarem novas respostas. O programa União Faz a Vida do Sicredi é sobre isso. E todo mundo participa. Educadores, familiares e toda a comunidade. Unimos um time de perguntadores que vai entrevistar quem faz o nosso programa acontecer. Acompanhe nossa turminha no Instagram e no YouTube. E descubra na prática que gente que pergunta, cresce. O Supermercado Amigão, em Guarani das Missões, coloca à disposição dos seus consumidores uma linha de produtos com um alto padrão de qualidade e uma criteriosa seleção de fornecedores. É o mais completo de Guarani das Missões. Oferece produtos de limpeza, higiene e beleza, mercearia, bazar, hortifruti granjeiros, açougue e padaria. Venha complementar a alimentação do lar e tornar as refeições da sua família mais saborosas e felizes com os produtos do Super Amigão. Na Rua Boa Vista 482, telefone 3353-1085. Família Persson e Anderson, com evidência na história dos imigrantes suecos na colônia Guarani e Guarani das Missões. Seja assinante do jornal O Comunicador Integração, sempre levando informações daquilo que é notícia nos municípios da região, além de notícias do estado e do país. Seja assinante e receba o jornal semanalmente em sua casa, cidade ou interior. Contato pelo 3353-1230 ou direto no local em Guarani das Missões, na Rua Boa Vista 507, sala número 2, em frente ao Supermercado Amigão. Aos nossos assinantes, desejamos ótima leitura. Jornal Comunicador Integração, a força do impresso. A Farmácia Bela Vita, integrante da rede de farmácias associadas, tem uma equipe preparada para bem lhe atender com a confiança que a sua saúde merece. Fazemos parte do programa Farmácia Popular Saúde Não Tem Preço e temos parcerias com a indústria farmacêutica, com cartões que oferecem descontos especiais em vários medicamentos. Toda quarta-feira tem promoção, 20% de desconto em toda a linha de anticoncepcionais. Distribuímos gratuitamente o Jornal da Terceira Idade. Venha, fale conosco sobre dúvidas e sugestões. Farmácia Bela Vita, em Guarani das Missões, na Rua Comandaí, fone 3353-1014. Aqui você tem amigos. Também junto conosco o Salão da Cris, né? Cortes de cabelo unissex, infantil, por aí. Hidratação de cabelo bem. Penteados, luzes profissionais para alongamento de unhas, implante de cílios, mega hair, produtos de alta qualidade para todos os tipos de cabelos e tratamentos. Produtos home care,
de segunda a sábado, atendimento aí na Rua Giruá. Olha o telefone, 9164-1440. Um abraço aí pro Miguelzinho. Miguelzinho gosta quando o tio fala o nome dele aqui. Para a Cris e pro Preto também aí. Um abraço para as funcionárias do Salão da Cris. Também a doutora Andréa Tijoski, especialista em Direito Previdenciário, Elvis Tijoski, Direito Civil, Direito Trabalhista, Direito Empresarial, Direito Tributário, e o Leandro Lamaison, Direito Civil em geral, Direito Empresarial e Direito Tributário. Filiais aí, a filial na Rua 7 de Setembro, em Cerro Largo, 189, e também a sede aqui em Guarani das Missões, na Rua Boa Vista 620, dando um costado aí pro programa O Cantar das Etnias. E se não me engano, já abriu em Santa Rosa, tem que pedir para a Andréia aí, essa de Santa Rosa. O Armazém Animal, o melhor para seu maior amigo, consultório clínico, vacinas, pet shop, banho, tosa e hidratação, e também busca o seu pet em casa. Taxi Pet. É com a médica veterinária Daniele Maria Donadel, a Dani, na Rua Comadei 457, em diagonal com o Banco do Brasil, ao lado da Farmapolska, aqui em Guarani das Missões. Então, Armazém Animal, o melhor aí para o seu melhor amigo. Conseguiu abrir a mídia da Paulfest? Não. Não conseguimos abrir, então a 16ª Paulfest vem aí, 16ª Paulfest Internacional, festa típica polonesa, de 25 a 28 de maio de 2023. E aproveitando o embalo aqui da conversa, deixar um abraço aí para a turma que está arrumando aí os canteiros, ajeitando aí na frente da casa polonesa, aqui em Guarani das Missões, já pensando na 16ª Paulfest Internacional. Dançarino, pai de dançarinos e comunidade, hein, fazendo esse trabalho lá. Um abraço também, o professor Lauro, presidente da 16ª Paulfest. Abriu? Conseguiu abrir? Então vamos ver o que diz na 16ª Paulfest Internacional, de 25 a 28 de maio, em Guarani das Missões. Gastronomia, artesanato, religiosidade, apresentações folclóricas, desfile temático, gincana étnico-cultural, festival do pirogue, shows, orquestra polonesa, artistas poloneses e bailes para marcar a cultura e a tradição polonesa. Exposição feira com mais de 100 expositores. De 25 a 28 de maio, a maior festa tipicamente polonesa, em Guarani das Missões, capital polonesa dos gaúchos. Aí a mídia, então, a mídia aí da Paulfest já rodando, eu não sei se já tinha rodado aqui na rádio. E deixar um abraço aqui também para a senhora Ana Segelka, né? Segelka aí da linha seca, né? Diz que não perde um programa, seu Antônio. O Júnior Giovelli, Ademar Júnior Giovelli, né? Ademar Giovelli Júnior, assim, também, se não perde, né? E deixar aqui também um agradecimento para o senhor Luiz Pchitinski, né? Ele me deu uma matéria aqui sobre o soja, né? Aqui começou o seu reinado, então, seu reinado, com uma entrevista aí, foi para Cotrifatos, em setembro de 1978. Eu já coloquei no blog, né? Tá lá, e no Facebook também. Guaranienses mundo afora, querem vir na Paulfest também, serão muito bem-vindos a Guarani das Missões. E o professor Lauro também deixou, seu Antônio, um abraço para o senhor aí, o senhor que foi um dos grandes incentivadores aí da Paulfest. A criação da Paulfest aconteceu quando o senhor foi prefeito. Muito bem, 10h12. Demos uma respirada aqui, porque temos um pouquinho acelerado, porque estamos diante aí de uma pessoa que muito fez por Guarani das Missões, assim como tantos outros, mas lembrar já no início da nossa conversa aqui
de que hoje estamos tratando da história de Guarani das Missões, do seu legado histórico, não do legado político partidário, mas sim histórico para Guarani das Missões, para a região, para o estado, uma construção aí de muitas mãos e, naturalmente, que o seu Antônio tem uma participação muito especial, uma vez que foi prefeito na 6ª, na 8ª e na 11ª legislatura aqui em Guarani das Missões. Vamos iniciando então, conversando com o seu Antônio, cumprimentando, desejando que seja bem-vindo ao programa O Cantar das Etnias, dizendo aí a quem nos escuta que estamos no Facebook, no YouTube, no aplicativo da rádio, está ao vivo, e ainda está sendo gravado no HD para depois a gente também deixar esses registros como uma história para Guarani das Missões. Então, bom dia, senhor Antônio Gonçalves, uma satisfação ter o senhor nesse programa. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaramano, bom dia, Vilmar, muito obrigado pela oportunidade, e ao BEM lá que está na técnica, uma satisfação também ver esse jovem aí voltando os microfones, né? E agradecer também ao professor Lauro, que mandou um abraço aí, e dizendo que nós juntos, né? Porque o professor Lauro fez parte da primeira Polfest de Guarani das Missões e foi presidente, ele era secretário de obras, né? Foi feito de obras, desculpe, da educação. Nós tivemos em 95 fazendo a FACIR, segunda FACIR, e aí da FACIR surgiu a ideia da Polfest. E aí o professor Lauro assumiu a presidência e está em boas mãos a 16ª, né? Então, parabéns, professor Lauro, pelo seu trabalho, e pode ter certeza, a comunidade toda está aplaudindo o seu trabalho. E dizer que eu sou Antônio Gonçalves, filho de Zygmundo Gonçalves, né? E de Antonina Kolankiewicz Gonçalves. Mas não só de Zygmundo, porque Zygmundo veio da Polônia. É da Polônia. De que cidade da Polônia, senhor Antônio? Miasto Łódź. Eles saíram, a família saiu de Miasto Łódź. O meu avô era Miguel Gonçalves, que se escreve um pouquinho diferente. Como é que se escrevia? Porque saíram da Polônia com um nome e chegaram no Brasil com outro. Várias pessoas não, já têm um porque o A que diz G-A-S-U-R, né? Ficava Gans e isso não existe na nossa literatura aqui, né? Então eles passaram. E a pronúncia certamente ficou Gonçalves quando foram fazer o registro, e o registrador deixava com o nome da pronúncia. Mas ele praticamente abreviou, porque aí passou a ser Gonçalves, o G-O-N. Ah, sim. E lá era G-A-S. Ah, tá, entendi. Então, ajustou isso, a pronúncia na realidade, né? Então veio a minha avó Antonina Gonçalves, olha aqui, Antônio, Antonina, minha mãe Antonina também. Eles vieram da Polônia e saíram da Miasto Łódź e com trem ao mar, né? Então foram pegar o navio e vieram eu acredito, eu não tenho certeza onde desembarcaram, se foi aqui no Porto de Rio Grande, mas eles vieram por Porto Alegre. Sim, eles fizeram o trajeto de todos os outros amigos. Eu acho que sim, certamente, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre. Vieram descendo, né? Vieram descendo. Então ali veio um grupo de poloneses, né? Que moravam numa cidade, e essa cidade, Miasto Łódź, é uma cidade muito grande, né? O Miasto quer dizer cidade, né? Sim. Então, muito grande hoje, uma das principais cidades da Polônia, né? E eles, na época, deve ser uma miséria lá também, né? Como era aqui. E a propaganda do Brasil para trazer imigrantes para colonizar. O senhor não chegou a ver aquele livro do Renato Chitinski, do Andrzej? Não. É interessante, eu faço propaganda para ele, vai fazer do meu livro, faço para ele. Ele conta como é que era essa vida na Polônia. Ele desceu nas minúcias. Então lá, se o senhor ler aquele livro, o senhor vai, até posso ver para o senhor um desses aí. Vale a pena ler para saber como é que esse povo era sofrido lá. Como é que era essa colheita de batata, como é que eram os patrão, os chefão, os grandes chefes.
E quem é que eram esses empregados que viviam numa miséria? Eles viviam numa miséria. Meus avós da Polônia, né, deviam ser empregados, que eles tomaram a decisão de pegar os filhos e viajar. O senhor não sabe, no Rio Grande do Sul, a primeira cidade que vieram? Ou vieram direto para cá? Deve ser direto. Carlos Barbosa, eu acho. Carlos Barbosa? Mas aí foi um ponto de distribuição, né? Aí veio para Carlos Barbosa, veio para Guarani das Missões. Eles são reimigrantes. Veio para Ijuí, um grupo chegou em Ijuí, o grupo que veio para Guarani passou por Ijuí, né? Sim. Eu acho que principalmente. Então eles vieram ser. E aqui eles ganharam 2 colônias de terra. Né? Onde é que eram essas terras? Na linha Cedro, né? Onde meu tio Luiz Gonçalves trabalhou muitos anos, está lá a terra ainda hoje, né? E eles se criaram ali, né? Meu pai foi o 4º filho, né? Era uma família de 10 pessoas. 10 pessoas. O meu pai veio. Então o Zigmundo tinha 10 filhos. É isso? Não, o Zigmundo não. Não? Ok, o Miguel. Miguel e Antonina, meus avós. Os teus avós tiveram 10 filhos. Isso. Tá. Meu pai e a minha mãe, 4 filhos. 4 filhos. Que foi o Maria, o Tadeu, Romualdo e Antônio, né? Então, esses 4 aí. E então eles vieram para cá. Meu pai chegou aqui no Brasil com 8 anos. Então ele nasceu em 1901 e chegou em 1909. Eles chegaram com o navio aqui. Então aí eles vieram, se localizaram. Meu pai estudou um pouquinho lá na Cedro, que tinha uma escola, tinha Cedro, né? Sim. E depois ele veio aqui para a cidade, na escola, agora me falhou o nome. É o do Vladislav Raimond. É o ginásio Raimond. Ele terminou ali, o ginásio era a 5ª série, mas ia um ginásio. Quem tinha 5ª série já podia dar. Tanto que o meu pai foi professor quando jovem, voltou para a Polônia também, em 1925 ele voltou para lá, para visitar, ficou um tempo lá, e 1 ano eu acho que ficou. E o seu pai deu aula onde aqui, o senhor lembra? Deu na Cedro, um período curto, mas o que mais tempo ele levou foi aqui na linha seca, né? Na linha seca ali, ele ia a cavalo de Guarani, né? Era solteiro ainda, né? Ia de cavalo, e lá ele lecionava pela manhã português, e à tarde em polonês. Cada aluno trazia uma merendinha para o meio-dia e eles ficavam lá todo dia, né? O senhor fala polonês? Falo um pouco. Entende tudo? Sim, mais ou menos eu entendo mais do que falar. Tem um pouco de dificuldade em algumas palavras, né? Bom, então viviam na Cedro e depois seu Antônio, o Zigmundo, abriu um comércio em Guarani das Missões. Como é que era isso? Daí o meu pai, quando voltou da Polônia, ele casou com a Antonina, né? Antonina era de que família? Kolankiewicz. Filha de Bronislava Kolankiewicz. E de Joseph. Do José? Do José. Não, Joseph. José era filho. José era o filho. Isso. Que tem o nome da rua em Guarani, então esse já era filho. Ele é filho. Um caso bem interessante. O meu avô, em 1919, ele foi assassinado numa cancha de bocha aqui em Guarani, por causa da política. A política tem muitas mortes aí, né? Eu vou por parte dos Kolankiewicz, então. Da parte dos Kolankiewicz. E também tinha um grupo de filhos. A minha avó criou toda essa turma aí, que eram também os 8, né? O mais, não me lembro certo, né? Mas é um grupo, e minha avó, quase analfabeta, né? Conseguiu colocar todos os filhos em uma empresa, fazer uma empresa. E minha mãe teve a felicidade de ter essa chance, né? Vamos deixar um pouquinho nessa do assassinato. Eu sei que no livro do Polanski, que eu estou falando, é outra propaganda do outro livro aí. Eu não entrei nesse mérito no livro que eu fiz. Eles eram, como vamos dizer assim, insurgentes. Eu acho que sim. Insurgentes. Eles se insurgiram contra o governo do estado e aí alguém mandava, vai lá e apaga o fulano. Algo assim, está no livro do Polanski. Pode ser sim. Então ele foi assassinado. Minha avó ficou muito, muito jovem, né? Com tantos filhos, né? E aí que surgiu a Casa de Comércio. Minha mãe já era casada com meu pai, era professor. E aqui, bem próximo à rádio, tinha uma colônia e meia de terra, né? E que é na linha Tapera, ali, né? Na linha Tapera. Eu me criei na linha Tapera. E aqui tinha uma família aqui que ficou devendo para uma empresa de Porto Alegre de tecidos, que a minha avó comprava deles tecidos, né? Sim. E aí ela ficou sabendo que eles ficaram com essa terra lá, a empresa, né? E aí chamou meu pai e minha mãe
e diz, olha, vocês não querem trabalhar no comércio? E a minha mãe já tinha um pouco de prática do comércio, minha avó sempre foi grande comerciante, né? Então, sim, vamos lá. E aí a minha avó diz, olha, tá aqui essa área, uma colônia e meia, um prédio, né? E vou te dar a mercadoria e vou ajudar vocês a pagar. Só que tem um porém. Sim. Vocês vão me devolver centavo por centavo. Então ela oferecia a oportunidade e depois ela cobrava. Eu acho então, que a assim Casa Leão também foi mais ou menos, o Coronel Dico, acho que fez o mesmo sistema. Eles davam e depois... Tinha que trabalhar e pagar. Isso. E assim foi com todos os meus tios da parte do Colanqueves. Todos eles ganharam uma missão e todos eles tiveram que devolver para a avó. E a avó ia investindo nos outros filhos, né? Ia investindo nos outros. Que é interessante isso. Não, minha avó só aqui na cidade, eu acho que tinha mais de 6 empresas aí das filhas, né? Que é muito interessante. Muito interessante. Elas tinham todos, eles casavam e tinham. Inclusive, tem uma tia minha que já é falecida também, morou em Porto Alegre. Ela era mãe do João Clídio, né? João Clídio Filho, né? Que também que ele foi assassinado, né? Sim. Foi assassinado, mas ela também ganhou um prédio. Depois ela ficou viúva e ela casou com Alcides Reale. Com Alcides Reale. Então, esse é aquele caso da história do delegado, né, seu Antônio? Esse é o caso do delegado, mas o Alcides Reale que casou era um químico, né? Farmacêutico prático, acho que chamavam. É os práticos, né? Pode ser. E daí ele foi a Santo Anjo, depois foram para Porto Alegre e lá ele se estabeleceu, né? Vamos entrar já na história do delegado ou vamos falar ainda do Antônio? Acho que vamos falar do Antônio ainda. Desse início. Você quer concluir essa história? Vamos colocar então. Bom, eu agora não vou lembrar o nome do delegado, que na verdade não era um delegado. Inspetor. Era um inspetor, né, que estava em Guarani das Missões, né, e pelo que consta assim na história, uma pessoa de uma índole bastante violenta. E aí tinha um doutor aqui na cidade que, quando o delegado, o inspetor, batia, o médico curava. Então esse médico sumiu, anoiteceu e não amanheceu. A família dele se sumiu. E foi encabeçado um abaixo-assinado, né, São Antônio? Um abaixo-assinado para que se tirasse, então, essa pessoa... Esse inspetor de Guarani das Missões. O senhor conhece bem melhor essa história, né? Eu conheço tão melhor, mas é mais ou menos um pouco a história de como aconteceu e... Então, vamos ver, São Antônio. Então, foi feito um abaixo-assinado. Quem é que encabeçou esse abaixo-assinado? Agora. Deve ter sido o João Clídio. O João Clídio era um professor, né? Era professor. E ele que comandava. Ele era um líder na época, né? Era um grande líder, professor, e todo mundo tinha muitos amigos, né? A família Colanqueve muito forte também, né? Tudo isso. E aí, o inspetor estava aí com mais 2 capangas, né? E uma feita dessas, eles mandaram chamar o João Clídio lá para a delegacia, que era na rua Boa Vista aqui. Na rua Boa Vista, então, na frente ali da casa do seu Nicolau Canicosta, naquele terreno vazio hoje, que é do Lápis. Isso mesmo. Era ali, né? Ali era a delegacia. Chamavam de delegacia, ou subdelegacia, né? Eles eram vinculados a São Luís Gonzaga, né? Nomeados por um delegado de São Luís Gonzaga e eram os inspetores daqui. Aí chamaram ele lá e mataram ele dentro da delegacia. Não sei, eu não sei não sei os pormenores aqui, mas os pormenores foi o seguinte, que uma coisa que chamou a atenção do meu pai, quando eu estava bolicheando ali, né, eles vieram os 3 a cavalo, nós tínhamos um cinamão na frente do bolicho, e 2 ficaram a cavalo e desembarcou e entrou no bolicho e começou a provocar meu pai. Começou a provocar. A ideia dele era matar o meu pai, o Zigmundo, né? E daí meu pai ficou nervoso, né? Tava nervoso, não sabia o que fazer, não podia correr para pegar uma arma, né? Porque sempre tinha uma arma, sempre um revólver, né? E ele teve uma sorte, assim, talvez um momento assim de nervosismo, a gaveta estava aberta e ele caiu a mão dele para dentro da gaveta. E aí ele deixou a gaveta aberta, e aí o cara ficou olhando, desconversou e saiu porta fora, montaram a cavalo e se foram em direção do Ijuí.
E aí sim meu pai despertou para uma realidade. Sim. Correu pegar o revólver, o meu pai conhecia bem esse grupo de inspetores, foi lá no Adolfo Mensch, que era, não é Adolfo, é o Pravoslau Mensch, que era também meu tio, né? E disse, olha, aconteceu isso comigo. Aí os dois foram na família Kolankiewicz. Lá falaram com a esposa e ela disse, não, ele foi chamado. Onde é que está o João Clídio? Ele foi chamado agora de tarde lá na delegacia. Aí se armaram, na época, com meu pai contou. O Adolfo Mensch também? Também, né? Reuniram todo o pessoal e foram lá na delegacia e encontraram o João Clídio falecido. Morto. Assassinado. Parece que quebraram as pernas. Foi uma judiaria o que fizeram. Não tem os detalhes aí, né? Sim, mas foi uma judiaria. É a história do delegado aqui em Guarani das Missões. Eu ia colocar no livro isso como uma lenda, e não é lenda, é uma verdade. É uma história, né? Uma história muito triste, por sinal, né? É verdade, são as coisas que aconteceram em Guarani das Missões. Estamos falando com o senhor Antônio Gonchorkiewicz, né, no programa O Cantar das Etnias, quando são 10h30, né? Pois é, São Antônio, são 4 irmãos que o senhor tinha. O Tadeu, acho que ele nunca entrou na política, né? Não, uma vez ele foi candidato a vereador e não passou e desistiu. Candidato a vereador. O Romualdo foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito, foi candidato a prefeito. Foi candidato a prefeito. Então, vice-prefeito com o Clemente Soltes. Isso, foi bem no período que o Clemente Soltes faleceu, né? Isso, ficou doente e faleceu. Isso. Então foi o período que na história das missões, tem o painel dos ex-prefeitos, tinha que ter 3 prefeitos lá. É verdade, porque era o Clemente Soltes, assumiu o Romualdo, porque o Clemente não pode mais, né? E aí o Romualdo renunciou para ser candidato. Na época era obrigado a renunciar, hoje já não precisa. Daí entrou o Schnittowski, o Zygmunt Schnittowski, então concluiu o mandato. Teve 3 prefeitos nesse mandato do Soltes. Tá? E, então o Romualdo entrou na política e a Maria, né? A sua irmã? A Maria era minha irmã e professora, casada com o João. Com o João Varpechowski. Então ela lecionava lá no grupo escolar. Ela foi minha professora. Onde todo o pessoal aqui da Tapera ia estudar lá. Parece que era um obrigatório que o pessoal que morava na Tapera tinha que ir lá. No grupo escolar. É interessante porque a linha Tapera... Grupo escolar da sede. A linha Tapera era o reduto dos suecos, né? Era sueco, sim. Verdade. Mas tinha o Colégio das Irmãs lá também, né? O pessoal da cidade mais estudava. Por exemplo, a Eulália estudou no Colégio São José. Era um dos mais abastados que a gente tinha. Sei lá, mas era essa caminhada, né? E o Antônio Gonchorkiewicz entrou na política. Mas antes de entrar na política, nós vamos por um outro lado. O Antônio, como criança, é uma pessoa como nós, foi criança. Hoje está com quantos anos, Antônio? 75. Estou indo para 76. Nasceu em abril. Abril? 29 de abril de 47. De 47. Então, com 75 anos, essa sua infância, o senhor passou aqui na cidade, correndo, jogava futebol, tinha aquele campinho aqui do ferroviário ali em cima. Isso depois, mais tarde, né? Mas nós começamos jogando bola com a bexiga do boi, sabe? Sei. Tirava a bexiga, enchiam de ar e jogava a bola. E começou por aí. Interessante. Não tinha tu, ia tu mesmo. Banho no Comandaí? Banho no Comandaí, banho nos tanques, né? Qual é os tanques? Os tanques aqui do Ernie Inter. Aqui embaixo. Não sei se tu lembrou. Sim, sei. Poucos dias aterraram agora. Ali era a nossa piscina. Era a piscina de vocês. Ali nós ia tomar banho. E aí Ali uma vez quase também bati. Quase faleci também. Mergulhei e bati lá no fundo, né? Com a cabeça, né? E o Antônio daí estudou aonde? O Antônio estudou até a 4ª série, no grupo escolar. Depois fez... Hoje é a escola João Pichinski. Então, só para deixar... Sim, transferindo, porque antes era o grupo escolar da sede. Isso. Né? Só isso. Mas era estadual. Era estadual, sim. Era estadual. E daí fui fazer a 5ª série, que seria a admissão. Né? Era ginásio, né? Era para o ginásio, né? Que lá em Cerro Largo, no La Salle. E o ginásio mesmo, que eles chamam de 1ª, 4ª série. Sim, que na época era até a 4ª série. Eu fiz em 3 de maio. Fui interno em 3 de maio, por 3 anos, o último ano saiu. No CETREM, né? Não, no Cardeal Pacelli, né? Cardeal Pacelli, antigamente era Pio XII. E depois passou a ser Cardeal Pacelli. Em 3 de maio. 3 de maio, existe hoje até lá, tá?
Graças a Deus, estudei muito bem. O pessoal daqui ia lá, quem estava estudando lá era o Leopoldo, Ceslar, o Leopoldo Novitsky, ele que começou a puxar essa turma para lá, né? Uns quantos nós vamos estudar para lá, né? Era um colégio assim, tipo antigamente em Guarani das Missões, que era meio regional. Aquele colégio lá passou também a ser um pouco regional, né? Um colégio regional. E tinha dois, então tinha dos evangélicos, que é o CETREM, o CETREM dos evangélicos, e o Pio XII era católico, né? Muito comandado por um padre, né? Um único padre comandava todo o colégio. E o senhor, como toda a pessoa daquela época aqui, também jogava futebol. Qual era a posição? Goleiro. Eu tinha uma sina sem goleiro, né? Comecei jogando futebol a campo assim, mas não dei no couro, né? Então o goleiro foi mais fácil, né? O goleiro. Fui goleiro. Nós jogamos no Guarani, né? No Guarani. No Guarani. Que tinha porcelana? Guarani. Tinha porcelana, né? Também, né? Aí formou 2 times, era um embate muito forte, né? Tinha muita guerra. O senhor tinha apelido ou não? Sim, 2 apelidos. Qual é que eram os apelidos? Aqui no grupo escolar era Pinto pelado, porque eu vinha lá com tudo meladinho assim, sabe? Então, um lá olhou pra mim e parece um pinto pelado, e ele pegou, então era um pinto. E lá no ginásio, lá em Ganso. Lá em 3 de Maio. Por quê? Falava em Gonçalves, ninguém conseguia pronunciar. E aí um colega lá disse, não, então vou chamar de Ganso. E pegou Ganso. Resolvido. Pega Ganso, então goleiro Ganso, e assim ia, né? Então essa é uma pequena história. E daí, concluí, depois voltei de 3 de Maio de 3 de Maio, voltei para Guarani das Missões, fiz como é que nós chamamos? O 3º ano, né? Lá no colégio dos padres lá, maristas. Maristas. O Casimiro Colanqueves, o Rupi foi meu colega, uma turma, o Damião, toda essa turma ia para lá estudar, né? Então, vamos estudar lá, concluímos o 3º ano, né? Que na realidade agora é tudo emendado, né? Sim. Agora começa Então, antigamente tudo era separado. Lá era o primário, ginasial, e depois tinha um estudo mais técnico. Isso. E depois comecei uma faculdade na URI, antes de casar, daí casei, parei um pouco, né? E depois voltei a estudar de novo e faleceu meu pai. E como se trabalhava bastante, eu desde os 16, 17 anos já estava puxando soja no interior aí, né? Comércio, e aí eu comecei no 2º ano e desisti. Faleceu meu pai em 72. E faculdade de que era? Contábeis, né? Aliás, administração. E aí faleceu seu pai em 72? E daí eu acabei de trabalhar, né? Na época o pensamento talvez não era um canudo, era trabalhar, né? E me arrependo, talvez podia ter tirado. Eu acho que o senhor não tem muito o que se arrepender, não. O senhor tem um legado aí muito grande. E aí o senhor casou, nós estávamos falando aí agora. Sim. A esposa, então, é da família? Welfer. Também 5 filhos, né? Fui lá, busquei a mais bonita. Que chique. Lália, né? Casamos em 21 de janeiro. Aliás, 21, desculpa, em 69 e dia 18 de janeiro. 18 de janeiro, de 69. Com outros números aí, de janeiro. Então, o Welfer... Alfaiate. Alfaiate, era a profissão alfaiate, né? Isso. Como é que era o nome dele? Luiz Welfer. E a mãe? Aniela Welfer. E Aniela, Luiz e Aniela, né? E as minhas cunhadas lá, todos, menos a Lígia, não quis seguir a profissão de professora, né? Mas todas elas vamos lembrar meu sogro Luiz conseguiu dar educação para todas as filhas. Então a Dona Eulália, a Alice, que eu me lembro, a Ana, a Olga e a Lígia. A Olga Varbichowski e a Lígia, isso. Esse grupo. Que bom, né, seu Antônio? Vocês têm aí uma família muito bem formada.
Bom, se formou, trabalhou aqui que é hoje era a Cotecel, não sei se Cotecel. Mas na época o nome da Casa de Comércio era Cotecel ou era a Casa do Zigmundo? Não, primeiro Zigmundo, né? Aí depois foi criada uma empresa, né? Tá. Comercial, né? Depois que se criou a sigla Cotecel, né? Que era comércio de cereais e era tudo, era compra de cereais, venda de tecidos, geralzão, né? É o que eu ia perguntar, o que o pessoal mais comprava na venda aí dos Gunchorkiewicz? Olha, o que era o xodó? De tudo, era tecido, era alimentação, arroz, feijão, tudo isso. Tinha vinagre, vinha uns tubos grandes de vinagre puro. Aquele o acético? O acético. Né? Grande, aquele colocava, daí nós enchíamos no menor, né? E vendia por o senhor pegou a época da querosene, né? Sim, também, um pouco, né? Um pouco, pegou da querosene. Pegou essa época da iluminação pública aí? Sim, um pouco, sim. Eu lembro aí do seu João Amersky, né? Seu João Amersky, que tinha turbina lá no Comandaí. Ele foi o segundo, então, que teve turbina em Guarani. Teve um outro antes. Teve? Só que era a vapor. Não era. Esse eu não lembro. Era um sueco, um russo. Até tem. Esse não é da minha época. Até tem no jornal lá, a Federação. Né? Que ele pediu uma isenção lá do imposto. E apareceu. E as ruas aqui tinha calçamento, não tinha? Não, nada. Nada. Tudo é terra vermelha. E a rua Comandaí aqui, isso era padeirinha como é hoje? Não. E foi começado a calçar por aqui. O prefeito Clemente Soldes tinha o posto aqui na frente. Começou na frente do hospital e foi calçando. Foi levando lá para cima. Foi o primeiro calçamento daqui para lá. Daqui para lá. E aqui na frente do hospital, seu Antônio, o senhor deve lembrar, tinha o que aqui? Na frente do hospital antes era um cemitério da comunidade. Cemitério municipal. Era municipal, porque era de São Paulo. E aí quem comprou essa quadra foi, então? O Clemente Soldes. O Clemente Soldes. Ele comprou como prefeito, ele sabia, ele comprou essa quadra e depois loteou, ele fez um posto onde era o Brute, agora o Shell, né? Então, e aí depois ele loteou aí, foi... E aí vocês ouçam aí, quem tinha família... Eu lembro muito pouco dessa história, mas eu lembro quando eles vinham tirando as ossadas, né? E depois muitos deixaram, né? Uns levaram lá para... E daí foi criado um novo... o cemitério atual hoje. O atual. E daí e outra coisa que acontecia, principalmente quando escavava muito os barrancos aqui, era achado muito os ossos, né? Que levavam depois esses ossos lá para o cemitério. Eu sei que a minha família levou 7 ou 8, naquele primeiro túmulo da direita tinha 7 ou 8 ali num lugar só. Eles juntaram assim. E levaram lá para cima. Isso. Sim. Muitas famílias, os que tinham família próxima, aí os que praticamente não tinham identificação, esses ficaram aí, né? Muito bem, e o Antônio foi crescendo, né? Depois o senhor... Depois eu estudei em 3 de Maio, fiz parte de um grupo de danças lá, gauchescas, né? Criaram um novo CTG, tinha um CTG famoso lá, e lá criaram um Pialo de Cuchara, que era um CTG novo, um grupo novo, os dissidentes daquele outro CTG. E eles tinham dificuldade para alunos, né? Para dançar. E eles iam lá no colégio buscar. Nós é interno ainda, né? Depois externo. E nós dançávamos CTG. E daí é que eu trouxe a oportunidade de nós aqui criar um pequeno CTG com a Maria. Por isso que no clube é muito importante, né? O Clube Grêmio Guarani, né? Porque tinha 2 clubes, então vamos falar do clube. Da minha fase é só o Guarani. Eu não conheci o outro, né? Só Clube Grêmio. Então ali no Clube Grêmio era oportunidade, não tinha outras coisas, né? Ou era cinema, ou se reunia ali no Clube a Juventude. Então ali foi criada a ideia depois de um carnaval que conseguiam fazer uniforme todo, né? E ir lá em Cerro Largo se apresentar, aquela história, né? E aí foi criando a Maria um dia disse: Antônio, tu não sabe dançar danças folclóricas? Digo, sei, um pouco sei, né? Então, aí vamos começar, daí começamos a ensaiar. Então foi ali no clube que começou? Isso, a Maria Ossowski, um dos ponteiros, né? O Foga Polo, então na época era o Foga Polo? Não, o Foga Polo foi pós, daí nós fizemos uns bailes, já veio o CTG de Cerro Largo, aí o Senair Maicá foi um que ele e o irmão dele tocavam, o irmão dele tocava gaita, ele tocava violão, eles abrilhantavam nossos bailes, né? CTG. Baile da juventude.
Baile da juventude. Aí, não, fazia baile dos adultos, enchia o clube. Nós fizemos uma apresentação no cinema lá, no Cinema Leão, que chamavam, né? Lá do Leopoldo, né? Fizemos uma apresentação lá, bonita, dançando. Aí o padre Zeno Gonchorowski, não é Gonchorowski, que era aí, ele chamou nós para já tinha iniciado lá na Bom Jardim com uma irmã, ensinava danças lá, né? Danças folclóricas polonesas exclusivas. Daí ele diz, olha, por que nós não vamos criar aqui? Aí surgiu o tal de Fogo Apolo, né? Fogo Apolo foi danças polonesas e gauchescas, né? Folclore gaúcho polonês. Isso. Então se fazia. Nas apresentações eram um pouco de CTG e um pouco de danças polonesas, porque tinha poucas danças. Daí esse padre conseguiu uma professora de Curitiba que veio aí, ficou acho que 2-3 meses ensinando nós a dançar. E a música aí era capela, né? Era capela, era com gaita, não é? Não tinha equipamento para. Não tinha som. O som nosso era um pequenininho assim, quando nós ia para lá, ligava e fazia uma reunião dançante com um disco de vinil, né? Era isso aí, era o que você tinha. E daí, né, toda essa turma aí, que hoje já está com 70 anos, né? Mais, né? E dançavam com nós lá. O senhor ia falar da Dona Eulália? A Eulália começou a dançar, eu dançava com a Maria, que era... puxava a turma, mais a turma, Lourdes, então a turma, não vou nem citar porque vou esquecer de alguém, Mas ele dançava, e daí quando começamos a dançar no Fogo Apolo, aí a Eulália, já nós éramos casados, e a Eulália era meu par, né? Daí nós começamos a incentivar e cresceu. Daí ficou anos, né? As roupas no... Daí depois deu uma parada, né? Parou. Com a saída do Padre Zeno, aí outros problemas. Eu acho que deu problema. Aí nós temos um episódio que eu tenho anotado aqui. Não foi o da bandeira? Isso. Pode falar disso aí. É bem interessante esse caso. Nós aí no grupo já, né, montado, daí o que nós fizemos? Entramos no desfile, né? Daí tinha um delegado, né? Sim, daí nós desfilando, né? E aí bem na Revolução, na época da Revolução, tem um delegado muito duro, né? Aí nós vinha desfilando, dançando, se apresentando, e passamos ali com a bandeira do Rio Grande, bandeira do Brasil e a bandeira da Polônia. E foi nós encostar lá na parte de baixo, onde tem o Colégio das Irmãs, e já ele veio lá e tomou a bandeira da Polônia, né? Prendeu a bandeira da Polônia. Aí deu, praticamente acabou com o desfile, né? Daí o Dr. Walter era o prefeito da época, né? E ele trabalhou junto com os militares para liberar. Nós ia responder processos, né? Então... A bandeira polonesa, pelo que consta, eu tinha falado com o Dr. Walter sobre isso, ela estava mais alta que a brasileira, alguma coisa assim. Até pode, né? E aí deu... Mas porque ele acho que nunca tinha visto um grupo de danças folclóricas desfilar ali, polonesas, né? E ele foi... E ele quis também dar uma cada um tem eu sou o delegado. Isso. Eu sou. É verdade. Então teve esse episódio. E aí quem intermediou foi o Walter, o Dr. Walter foi lá em Santo Ângelo, aí eles levaram para Santo Ângelo, aí interferiu o exército. Tem o DOPS. E fizeram um monte de... Eu falei em DOPS, esses dias entrei no Arquivo Nacional, digo, vou ver o que tem de Guarani das Missões no Arquivo Nacional. Eles andaram vendo aqui a história de Guarani das Missões, investigaram vários padres, o Jorge Sol, investigaram esse Zeno que o senhor falou, né? Porque eles vieram de um país comunista, a Polônia, na época que eles vieram, era comunista. Mas na Revolução, o quartel que se acampou no armazém ali da Cotecel. Aqui. E aí eles iam buscando o pessoal em casa para ouvir. Era duro. Era a época do grupo dos 11, né? Grupo dos 11, é a história. E aí que acabou com a rádio que eles estavam tentando criar na época. Tem uma história, não sei se tu tá sabendo. Essa é uma rádio que foi lá do Rio de Janeiro, né? Inclusive importada, né? E aí caçaram a concessão. E ficou por
20 anos ou mais do que isso, 30 anos. Eu sei um pouquinho da história. Tá hoje no museu, na casa da Helena Carolina, tá todas as peças lá. Tá lá. E uma rádio na região, como não foi ao ar, essa rádio ia ser onde é que o Pedro Kowalski vive hoje. Já tinham feito todo o aterramento, tudo. Aterramento ali na Pedro Kowalski, não sei quantos quilos de ferro enterraram lá. Né? Tudo embaixo lá. E aí caçaram. Passaram a rádio, né? Eu fiz uma entrevista um dia. E veja a aparelhagem que na época veio, o Telefunk com 2 discos, né? Não sei se você chegou a ver a mesa, né? Sim. Com 2 discos, com todo o equipamento que tu imagina, né? Tudo vontade, só instalar. O grupo dos... Na mesma época, desculpe te atrapalhar, na mesma época que chegou a Rádio Cerro Azul. Isso. E a Rádio Cerro Azul continuou e aqui, por denúncia, caçaram. Não vou entrar no mérito da coisa. Mas ela tinha a potência, pelo que eu sei, tipo uma rádio Guaíba, uma rádio gaúcha na época. Era grande o brick. Era a válvula. Ela começava já com 10, né? Já começava com 10. Aqui a Guaramã hoje eu não sei. Eu não sei quantos quilos tem a rádio aqui. 5. Tem 5. Ela já, na época, em 63, 64. Ela ia ter a potência que a Cerro Azul. A Cerro Azul ia lá no Paraguai. Lá longe, né? Então era a mesma potência, que também não tinha tanta rádio para atrapalhar, né? Ondas, né? Sim, não tinha tantas ondas. Muito bem. Faltando 10 minutinhos para as 11 horas, né? E já falamos da rádio, né? Aqui de Guarani das Missões. Sim. E depois, seu Antônio. Não, daí eu só para concluir meu pequeno trabalho ali, eu fui presidente de diversas entidades aqui, né? Eu fui presidente do hospital, onde construímos aquela segunda parte lá, né? Pois eu tenho até anotado aqui, ó. O hospital em Guarani das Missões começou, foi feito os primeiros em 45. Isso. A primeira etapa. A primeira etapa, aqui da frente. A frente aqui. Isso. Depois foi a ampliação. Depois foi feita essa ampliação. Isso foi com recursos próprios? Não, a ampliação foi feita com... tinha um deputado federal que era de Dutra. Tarso Dutra. Isso. Ele conseguiu, ele era morador de São Luís Gonzaga e conseguiu uma verba para eles construir essa segunda etapa aqui, né? E aí que ela começava, a segunda etapa começava ali onde está o laboratório da doutora... Era da Célia, doutora Célia, Ivone. Dali para baixo, né? Isso, lá para baixo, E depois, aí ainda tinha, na época, o prédio do Raymond ali. Ainda tinha? Porque ali moravam as irmãs. Tinha a lavanderia embaixo e em cima as irmãs moravam. Depois que foi desmanchado isso aí. Aí, no período quando veio o Dr. João ali, naquela época... Primeiro foi o Virmont, né? Sim, o Virmont durou anos, né? Depois veio o Dr. João. Daí, a partir do Dr. João é que foi construída a terceira etapa, na realidade, podia se dizer. A terceira etapa foi a parte do hospital para baixo lá, né? Hoje é uma referência regional. Uma estrutura. E depois, aí eles fizeram também os alicerces na época, para construir, aí que acabou o dinheiro, né? As coisas passaram a ser mais difíceis, ele foi passando. Quando nós assumimos a presidência, tinha já bastante tijolos lá, né? E um pouco de dinheiro. Eu tive a felicidade de assumir logo depois que o seu Eduardo Misl foi presidente, e o seu Eduardo Misl sempre tinha medo de investir. Sim. Então ele guardava dinheiro. Então eu peguei um caixa mais, não cheio, mas abastado. Pelo menos não devia, né? E então aí foi feito esse trabalho, né? De construção, a comunidade se reuniu e trabalharam. Né? Trabalho de vários. Voltando um pouquinho mais para trás na questão do hospital, né? Essa parte da frente aqui, os colonos na época, por isso que antes era Sociedade Hospitalar Santa Teresa, hoje é Associação Hospitalar Santa Teresa. Foi mudado. Mudou um pouquinho. Mudou. Os sócios, né, os colonos, eu me aprofundei um pouquinho, que eu queria saber se os suecos tinham trabalhado lá ou não tinham. Né? E eu peguei os livros de ata e fui olhar. E tem de todos. Os suecos faziam parte da diretoria, Anderson. Isso, o Touré, Caos, os Nestro, todos eles. E fizeram, então, mas quem encabeçou isso mesmo foi um padre. Na época, e o João Pchicinski. Na época. Primeiro presidente. E aí
eu estou aproveitando. Também era um grande líder na época, né? Eu vou aproveitar o gancho aí, porque o Edwin Pers, ele falava que quando foram construir, as melhores madeiras que tinha na colônia eram tiradas e levadas para serrar para o hospital. Então era uma coisa assim muito, de carroça. muito relevante na época, né? E imagina, né, um hospital. Sim. Né? E eu falava com a Rainilda Lubini esses dias, eu tinha que mais escutar o senhor do que eu falar. Mas quem construiu a primeira etapa foi um parente dela, o Spor. Não, eu não lembro da primeira. Mas é da primeira, né? Foi logo... Bom, eu tenho que escutar mais do que falar. Esses dias já também aqui puxando a orelha, disse, para de interromper, parece o Faustão. Bom, o senhor casou, filhos. Nós não tivemos filhos naturais, né? Fizemos exames aí. E daí temos 2 filhos, a Vera, o José, são filhos do coração, né? E criamos eles, são nossos filhos aí, e estão junto com nós, né? Muito queridos, por sinal, ofereceram netos. Ontem ainda tive a oportunidade de estar aqui numa janta que nós fizemos aí pro filho do José, que se formou como... Agora me fugiu. Não, ele é propaganda, né? Tá. De mídia. De mídia, se formou em Juí, né? Recebeu o diploma definitivo, né? Já estava trabalhando numa empresa lá de mídia, de comunicação, né? De mídia. Então, o Luiz, um abraço pro Luiz Antônio, né? Guri, lutador também, muito lutador, conseguiu esse grande objetivo. Para nós, para a família, é uma felicidade muito grande, né? A Eulália foi também professora das escolas aí, né? Trabalhamos junto na Cotecel por muitos anos, né? Em 80 mais ou menos ali, nós fizemos a separação, Tadeu ficou com uma parte, eu fiquei com outra parte, né? E aí cada um foi trabalhar sozinho, eu fui montar a minha vida, né? E o Romualdo era representante da Ferramis. Da Ferramis, Aqui, do lado aqui. Do outro lado, onde está o Debaco aí, né? E o senhor participou também da diretoria do Lions? Do Lions, sim, participei, fui convidado, participei. E depois da participação da Lions, é uma pena que parou, né, por um tempo, né, mas era uma congregação muito boa, muito legal, assim, era um grupo de pessoas, eu sempre lembro, faziam bailes, faziam atividades, tinha muita atividade. Pró-comunidade, né? Comunidade, tudo para pró-comunidade. É daí que surgiu o centro comunitário. Eu tenho a autorização de falar aqui, o Deve tá escutando, o Vilmar Michalski, um dia eu falei com eles, quando falar, pode falar do Vilmar Michalski. Ele participou lá. Isso. E aí, quando nem se pensava em turno inverso, o Centro Comunitário São Francisco de Assis já dava o turno inverso. Né? Rotary Club? Rotary Club foi fundado, né, em 89. Também foi um dos fundadores, fui o segundo presidente também, né? Do Lions também tive a oportunidade de ser presidente, né? Mas, seu Antônio... CTG, depois foi Bom, aí, faltando 5 minutinhos para as 11 horas, eu recebi aqui um recado da Rosana Mers, que diz que esses são os caminhos e a gente que vai vivenciando aqui, ó. Que mais? Guaranienses Mundo Afora. Também estamos deixando aqui um abraço, assistindo o Rubinho Espíndola, assistindo o Guaramana no Face. Quem mais que... Bom, um abraço aí para quem está nos assistindo. Agora, Romualdo Júnior, agora no programa da Pinóquio, agora em transmissão, entrevista com o meu tio Antônio Gonchorkiewicz. Quem mais aqui? Barreiras. A Rosane Amers, maravilhosa. Um abraço a todos. Programa Cultura e História para guardar no coração. Aí vai indo. Várias pessoas aí participando, interagindo. Não tem nenhum recado lá, Ben? Acho que não, né? Tá, mas beleza. Seu Antônio, eu vou fazer uma proposta para o senhor. Falta 4 minutinhos naquele relógio da família desunida, hein? Para o senhor voltar no programa para nós falar, aliás, das suas administrações municipais, né? Nós trabalhamos juntos aí há praticamente 10 anos. Sim. Né? Eu conheço um pouco, o senhor conhece todo, né? Eu tive a oportunidade quando fui prefeito, o senhor já estava na prefeitura e me ajudou muito. Foi a primeira mandato. Quero te agradecer para ti sobre o convite de colocar essa pequena história ali, né? E te parabenizar pelo livro,
Muito bem, eu acho que ali tu coloca uma história de Guarani das Missões. Quem lê, eu comecei a ler, comprei teu livro, e recomendo que cada guaranense compre esse livro e faça uma boa leitura, né? Bom, obrigado. E parabenizar pelo tempo de rádio que você tem aqui da ETN, né? Eu acho que você teve essa felicidade de não só os suecos, não só os poloneses, nem só os italianos, mas todas as etnias. Todos. Uniu todos num grupo só e deu chance para todos. Então isso é fantástico. Então parabéns a você. Então no próximo sábado aqui, obrigado, seu Antônio, né? Uma parceria aí de longos anos, é verdade. Amigo do peito, me ajudou muitas vezes. Trabalhamos muito junto. E eu te agradeço. E fica o convite para o próximo sábado nós estar aqui conversando daí sobre o seu legado nas administrações. Lembrando aqui para aqueles mais afoitos, que tem os afoitos, aqueles que gostam de botar o bedelho onde não precisa, de que não é um programa político, mas sim um programa cultural do legado que se deixa para Guarani das Missões, da construção de Guarani das Missões. Obrigado, seu Antônio. Tenha um bom dia e um bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Faltando aí um minutinho, né, para as 11 horas, agradecer os nossos patrocinadores, né? Eu tô sem a minha lista aqui agora, ficou no outro lado, mas fica um abraço a todos, muita paz, muita luz e um bom dia, um bom final de semana a todos.